A paz, Senhor, amados e amados do Senhor Jesus Cristo, amém? Mais uma vez aqui estamos, né? Para a continuação da leitura da palavra do Senhor. Como todos já sabem, nós começamos no livro de Mateus desde o capítulo 1 e hoje nós estamos no capítulo 27, amém? Para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? E eu creio que nesses dias, em todos esses vídeos que eu tenho gravado, eu creio que Deus tem falado com cada uma de nós, amém? Eu creio que algo tem mexido, tem tocado no meu e no seu coração, porque este é o intuito do Espírito Santo de Deus, que move dentro de mim e dentro de você com gemidos inexprimíveis, para que nós possamos discernir, para que nós possamos aprender mais e mais de Cristo Jesus, guardar e praticar a palavra dele, amém, amados? Nós paramos no capítulo 27, no versículo 32, amém? Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Amados, vamos dar uma paradinha aqui e prestar atenção no que diz este versículo. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Eu tenho ouvido algumas coisas, né? As pessoas dizendo sobre Simão, né? Às vezes tem pessoas que querem ser Simão, mas eu não quero ser Simão, não. Sabe por quê, amados? Simão, ele não foi carregar a cruz para Jesus de bom grado, de coração aberto. Ele foi obrigado. Ele fez isso obrigado. Mas mesmo assim, ele o fez. Ele ajudou Jesus. Mesmo sendo obrigado, ele ajudou a Jesus. Mas Jesus não quer isso de mim e de você, meu amado. Ele não quer nada por obrigação. Ele não quer nada de mim, de você, para que eu e você, nós não somos obrigados a nada. Por isso ele deu livre-arbítrio para mim e para você. Você ouve o que a missionária Ana está falando? Se quiser, você não é obrigada. Não é obrigada, amada. Amado irmão. E nada, nós não somos obrigados. Porque Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, ele se habita no meu e no teu coração, se eu e você permitir. Ele é diferente do inimigo. O diabo, quando ele quer entrar, basta a gente deixar uma brechinha só. Mesmo se for um fiozinho só de linha. Se nós deixarmos uma brechinha, ele entra, ele não pede licença e ele faz um estrago. Ele faz um estrago. Mas Jesus não. Jesus, ele só entra no meu e no teu coração se eu e você permitir. Então, se você tem um coração, um consolador, creia que Jesus habita nela. Se você tem um coração redimido, cheio de amor, tenha certeza. Se você não tem maldade para com o teu próximo, se você, quando vê a injustiça, você contraria e fica contra as injustiças quando vemos a injustiça, pode ter certeza que Jesus, que o Espírito Santo já habita dentro do nosso coração. Basta que nós contemplamos mais a Ele. Basta que eu e você busquem mais, para que Ele viva eternamente no meu e no teu coração. Amém, amados? Que seja diferente de Simão. Que seja diferente de Simão, que ajudou a Jesus a carregar a cruz, a estender a mão,
para aquele que estava ali. Eu creio que Jesus estava tão machucado. Jesus não levantava mais. Ele, como homem, ele não tinha força. Mas como Deus, ele tinha força de o exterminar com toda aquela multidão. Mas ele foi como homem. Por quê? Porque ele estava ali salvando uma multidão. Aquilo que ele estava passando era por causa de uma multidão. Então ele, mesmo rastejando, ele foi até o final. Até o final. Por mim e por você. Amém, meu amado? E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber com fel, vinho com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Jesus não bebeu. Apenas colocaram na sua boca, mas Jesus não engoliu. Eu creio que ele fechou, ele cerrou os dentes, cerrou a sua boca e ele não engoliu. Deram-lhe de beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. Amados, quero falar algo para os irmãos aqui nesse momento. Quantos nos dias de hoje continua repartindo as vestes de Cristo Jesus? Missionária Ana, como? Quando eu e você pegamos a palavra de Deus e começamos a vender, começamos a comercializar a palavra de Deus. Quando eu e você comercializa a palavra de Deus. Desculpa, irmãos, desculpa, amém? Quando eu e você comercializa a palavra de Deus, nós estamos repartindo as vestes deles novamente. É a mesma coisa que esses homens aqui fizeram, eu e você, estamos fazendo. Quando nós distorcemos a palavra de Deus, começamos a duvidar da verdadeira palavra de Deus, nós estamos repartindo as vestes de Cristo, tirando a sorte. Mas que sorte, missionária Ana? Tirando sorte, amados. Sabe por quê? Porque a gente está fazendo um jogo na palavra de Cristo, fazendo jogo. Hoje nós ouvimos muitos pregando, falando da palavra de Deus, como se ela fosse de sorte. Você não recebe porque você não tem fé. Você não recebe por causa disso. Você não recebe por causa daquilo. Você não recebe porque você não fez propósito. Você não recebe porque você não ofertou o seu melhor. Tudo isso é enganação. Porque aquilo que eu e você tem para fazer, Cristo toca. O Espírito Santo de Deus toca no meu e no seu coração. Toca no meu e no seu coração. Amém, meu querido e minha querida irmã? E assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça, puseram escrito a sua acusação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Este é o meu Jesus, o seu Jesus, o Rei dos Judeus, que morreu naquela cruz, por mim e por você. Então, meu querido e minha querida irmã, eu creio que quando nós estamos a cultuar a Deus, não é para receber, não, meu amado. Não é para receber, porque o que Ele tem para mim e para você, quando nós cultuamos a Ele, quando nós prestamos culto a Ele, quando eu e você presta culto a Deus, nós prestamos culto a Deus, nós o adoramos, nós o exaltamos, não importa
como eu e você está. Se eu estou com enfermidade, se eu estou sem o alimento na minha casa, se eu não tenho uma roupa para vestir, se eu estou de chinelo, não importa como. A partir do momento que o meu coração está livre, aberto, para cultuar a Deus, é isso que serve o culto, é isso que serve a igreja, aonde eu e você vai. Nós vamos com o intuito de cultuar a Deus. Não adianta aquele que sai da sua casa para ir buscar algo, bênçãos de Deus, você pode até receber. Mas você pode ter certeza, não é de Deus. Porque a partir do momento que você saiu da sua casa, hoje vou indo para cultuar a Deus. Então, é essa a minha e a sua obrigação. Ir cultuar a Deus, não importa onde. É na pracinha, eu vou cultuar a Deus. É na casa da irmã, eu vou cultuar a Deus. Vou adorar, vou exaltar o nome do Senhor. E não se esqueça que através disso, as demais coisas, você não precisa pedir. Porque antes de você pensar, Deus sabe o que você vai pensar. Deus sabe o que você vai falar. Porque hoje, meu querido e minha querida irmã, a maioria vão para as igrejas em busca de bênçãos, em busca de bens materiais dessa terra. E não foi isso que Jesus Cristo nos ensinou. Não, meu querido e minha querida irmã, ele não nos ensinou a nós reunirmos como corpo de Cristo para ir buscar alguma bênção. Não, ele nos ensinou para se unir como corpo de Cristo para cultuar a Deus. Amém, meu querido e minha querida irmã? E foram crucificados com ele os dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: ó, tu que destróis os santuários e em 3 dias a reedifica, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desça dessa cruz. Porque aqueles, amados, porque nem os seus próprios discípulos que andaram com ele não estavam acreditando no que eles estavam vendo. Que o Filho de Deus, aquele a que apregoava, que era o Filho de Deus, estava passando por aquela situação sem fazer nada. Eles não entendiam qual era a missão do Filho de Deus. Ele não entendia qual era a missão do homem, Jesus, naquele momento. Porque ali ele ainda era o homem. Como eu e você, como qualquer um. Como os discípulos, ele era igual. Ele estava ali como homem. Mas ele tinha uma missão de passar por tudo isso para salvar, para nos dar o direito, da salvação. Para nos dar o direito de alcançar o reino dos céus. Aqui, esse ladrão, meu amado e minha amada irmã, é uma passagem bem interessante, que muitos apregoam algo que às vezes a gente não entende. Vamos lá, que mais na frente eu vou falar sobre isso. Salva-te a ti mesmo, mas se és filho de Deus, e desça dessa cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciões, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. O rei é de Israel, desça da cruz e que creremos nele. Olha, amados irmãos. Se ele tinha que mostrar alguma coisa, o que ele tinha que mostrar, ele já tinha mostrado. Ele já tinha pregado, ele já tinha ensinado. E a partir daquele momento, amados, quando ele voltou, quando ele foi à sepultura e ressuscitou, ele ficou 40 dias no meio dos discípulos. E ainda continuou ensinando. Ele já era o Filho de Deus, que havia morrido e ressuscitado. Ele já veio como o Filho de Deus. Eles tiveram com o homem, né? No oculto, com o homem,
oculto filho de Deus, e eles conviveram 40 dias, já com ele como filho de Deus. Qual era a diferença, irmã? Quando ele era como homem, ele não tinha como milagre atravessar uma parede. Quando Jesus ressuscitou e estava no meio dos discípulos, eles não precisavam abrir a porta. Que quando Jesus chegava, Jesus entrava sem eles abrirem a porta. Porque ele já estava em espírito. Amém, amados? Tinha corpo, sim, de homem. Ele não era um espírito que estava no meio. Ele tinha a formosura de um homem. Mas estava vivendo já em espírito. O Filho de Deus ressuscitado. Amém, meu querido e minha querida irmã? Então as pessoas às vezes não entendem. Mas naqueles 40 dias, Jesus não precisava. Os discípulos não precisavam. Às vezes estavam reunidos, de repente o mestre estava no meio deles. No meio deles. Foi quando eles começaram a crer realmente no Filho de Deus. Porque ele estava no meio deles. Amém, amados irmãos? E de igual modo os principais sacerdotes, com os escribas e anciões, se escarneceram, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. O rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrar-o agora. Se de fato lhe quer o bem, porque diz, sou filho de Deus? Olha tudo isso o que Jesus sofreu. E eu e você não podemos sofrer nada. Sabe, amado? Sabe por quê? Muitas das vezes o homem nos coloca um incauto tão grande nas nossas costas e nos querem fazer calar. Fazer calar. Eu pensava mesmo assim, sabe, amados? Às vezes algo assim, às vezes eu me sentia ofendida. Eu achava que eu tinha que calar, ficar calada. Sabe, sabendo que eu estava com a razão. Eu tinha que ficar calada, porque eu achava que isso era o certo. Mas hoje não. Hoje eu já estou diferente. Com respeito e com autoridade de Deus, do Espírito Santo de Deus. Quando eu vejo agora, ou me falam as coisas erradas, me fecham as coisas erradas, eu tento fazer a pessoa entender que aquilo está errado. Não é daquele jeito, é desta forma. Hoje eu já sei. Sabe por quê, amados? Eu aprendi nesse sistema religioso muita coisa errada. Muita coisa errada. Que hoje eu falo, meu Deus, como eu perdi tempo. Perdi tempo. Mas hoje o Senhor me ensinou. Amém, amados? Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabatani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Quantas das vezes, meu querido e minha querida irmã, nós nos sentimos assim? Não é pecado, amados, você perguntar para Deus isso: Senhor, o Senhor me desamparou. Senhor, o Senhor não está comigo. Senhor, aonde o Senhor está, Senhor? Eu preciso de Ti. Fale com Deus, fale com Ele. É melhor do que você ir reclamar com outro, falar com outro. Fale com o seu próprio Deus. Pai, por que me desamparaste? Senhor, por quê? Por quê, Senhor? Converse com Deus. Você não está vendo com teus olhos carnais, mas Ele está te ouvindo. Aprenda a falar com Deus, a desabafar com Deus. Ele não nos abandona. Ele quer nos ouvir. Ele quer que nós reconquistamos tudo aquilo que Ele nos prometeu. Amém, meu querido e minha querida irmã? Amém? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso dizia: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja
E tendo-o embebido no vinagre, colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. E os outros, porém, dizia: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em grande voz, entregou-se o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto e baixo. Tremeu a terra, fendeu-se a rocha. Amados, foi nesse momento que Jesus cumpriu a lei. Ele cumpriu toda a lei, amado, para nos trazer salvação, arrependimento dos pecados. E nos dá nova chance. Ele nos trouxe uma nova chance de sermos lavados e remidos através do sangue dele, do sangue do Cordeiro Santo, do Cordeiro Filho de Deus, que se fez Cordeiro para nos salvar. Foi derramado. Por que Cordeiro, irmã? Quando muitos não entendem. Por que, meu amado? Na lei, para você se limpar dos seus pecados, do mal, você tinha que sacrificar o cordeiro. Você sacrificava um cordeiro. Você sacrificava um animal. Até uma pomba, por mais pobre, sacrificava uma pomba. Para você ficar limpo e purificado, você tinha que sacrificar. A partir do momento que Jesus morreu, neste momento aqui, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu-se a terra, fendeu as rochas, aramandá, labassurianda, arabaxare, cantará, manai, sori, ralamassu, ivandá, serimeiga, sou, reixa, namassá, namassuri, cantará, baixelianda, labaxou. Neste momento, a lei, ela ficou velha, e ele nos trouxe a nova aliança. Aquela aliança lá atrás, ela ficou para trás. E ele nos trouxe uma nova aliança. A aliança do arrependimento. A aliança da transformação, da restauração. Para que eu e você hoje possamos ser limpos, ser purificados dos nossos pecados, nos arrependendo e estar na presença do nosso Deus. Ele nos deu a chance de estar na presença de Deus. Porque antes, para falar lei, para falar com Deus, você tinha que falar com o profeta, e o profeta falava com Deus. Aí é onde está o erro. Aí, irmã, você vai criticar a Igreja Católica? Não, meu amado, não vou criticar a Igreja Católica. Eu amo os católicos, já fui católica, como eu já falei para os irmãos. Eu vou só colocar o meu ponto de vista, que é bíblico, que é entendimento da palavra do Senhor. E aqui Jesus nos deu a liberdade de falar diretamente com Ele, com o Filho. Através do que, irmã? Através do Espírito Santo. Eu falo com Jesus. E Ele lá, Ele é o meu advogado, Ele é o nosso juiz. Ele chora. Jesus chora perante ao Pai. Quando o Pai vira as costas, quando eu e você fazemos algo que não agrada a Ele, Ele vira as costas para mim e para você. Mas o Filho, Jesus Cristo, Ele se coloca no meu e no teu lugar.
e ele implora ao Pai, ele pede ao Pai, Pai, que tenha piedade de mim e de você, e ele pede a ele que nos perdoe e que nos purifica os nossos pecados, e nós somos perdoados. Mas antes da lei não, nós não tinha esse livre-arbítrio de falar com Deus, porque tinha que falar com os profetas. De onde os padres tiraram isso? Hoje, na Igreja Católica, você se dobra diante do homem para confessar os seus pecados. Como lá na lei, que só falava com Deus os profetas. Entenderam? Então os padres pegaram isso. Mas você não precisa se confessar para o homem o seu pecado. Você não precisa se colocar de joelho diante do homem para confessar os seus pecados. Você pode dobrar o seu joelho aí agora, onde você estiver, e confessar o seu pecado a Deus. O homem não precisa ouvir o teu pecado. É entre você e Deus. É entre você e Deus. Ah, irmã, mas às vezes a gente tem que confessar. Sim, tem muitas coisas que a gente tem que confessar, sim. Se você está numa igreja e você faz um pecado, que se você tem na igreja, você tem um cargo, você faz algo na igreja, uma traição, um pecado de traição. Você é obrigado a chegar na tua igreja e confessar para a igreja, pedir perdão pelo que você fez. Tem algo que a gente precisa pedir perdão para o irmão, para a nossa comunidade. Tem sim. Mas os demais, meus amados, não. É uma coisa que eu fiz muitas das vezes, dobrar o meu joelho diante do homem para confessar o meu pecado. Sendo que hoje eu entendo. E olha que a Igreja Católica é uma das igrejas que ainda é uma das principais que traz mesmo a palavra de Cristo Jesus. É esta palavra que é pregada. É esta palavra que é pregada na Igreja Católica. Dificilmente você vê alguma pregação do Velho Testamento, da lei. Dificilmente. Nós ouvimos mesmo, nós aprendemos de Cristo Jesus na Igreja Católica. Mas o erro está aí. Na adoração das imagens de escultura, que não tem boca, não tem olhos, mas não tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve. Tem tudo, amados, mas não tem poder nenhum. Se ela cair, ela quebra. Se ela cair, ela quebra. E quando nós dobramos nosso joelho diante de Deus, diante do Filho de Deus, e pedimos e clamamos, que é no nome dele que nós temos que clamar. É no nome dele que nós temos que clamar. Ele nos ouve, ele nos atende. E às vezes a pessoa fala, mas na Igreja Católica tem milagre, mas é pela misericórdia dele. Porque ele intercede o Pai por mim, por você. Mas, amado, vai chegar um momento, naquele dia, é onde ele vai falar. Fizeste tudo em meu nome, mas afasta-se de mim, porque eu não te conheço. Sabe por quê, meu querido e minha querida irmã? Nós adoramos os ídolos. Nós nos prostramos onde não deveríamos prostrar. Então, meu querido e minha querida irmã, vamos vigiar. Vamos pedir discernimento. Eu amo você, meu amado e minha amada irmã católica. Amo. Eu amo a todos. Eu amo você que é do candomblé. Eu amo a todos de uma forma assim. Eu não sei explicar, amadas. Eu não sei como explicar para vocês. Mas eu amo a todos. Mas eu não posso deixar esconder a verdade. Eu não posso esconder de você, de deixar de não falar aquilo que o Espírito Santo está mandando que eu fale para você. E está aqui na palavra. Está na palavra dele. Amém, meu querido e minha querida irmã? E hoje nós vamos ficar por aqui. Eu quero falar um pouquinho daquele ladrão.
Aquele ladrão da cruz falou para Jesus para perdoar os pecados dele e pediu para que Jesus levasse ele com ele, né? E Jesus disse para ele: ainda hoje estará comigo no reino dos céus. Então, meu querido e minha querida irmã, quando nós morremos perdoadas, sem pecados, redimidas de todos os nossos pecados, corpo santificado, de vestes limpas, nós vamos diretamente para o reino dos céus. Nosso corpo, sim, vai virar pó. Amém? Mas nós vamos estar lá, no reino dos céus, porque é que ele fez com este homem, com este ladrão da cruz. E assim ele faz com aquele que morre sem pecado, aquele que se arrepende, se redime dos seus pecados e serve ao único Deus, que é Jesus Cristo, aquele que não tem a idolatria no seu caminho, aquele que não coloca em seu caminho um Simeão, aquele que se não se faz de Simeão, que faz as coisas obrigada. Eu vou para a igreja porque eu sou obrigada, eu preciso buscar a Deus com medo de ir para o inferno. Não faça isso. Não vá para a igreja com medo de ir para o inferno. Vá para a igreja para cultuar a Deus com amor no teu coração, que é onde realmente o Espírito Santo de Deus possa habitar e fazer morada. Amém, meu amado e minha amada irmã? É que o amor do Pai, né? O amor do Pai e a vinda esperançosa que nós esperamos do Filho Jesus sobre esta terra e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre as nossas vidas. Amém?